Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real, então adorarei. Aleluia! Quantas pessoas aí, hein? Será que você já tirou um tempo de oração ouvindo essa música? Tenho certeza que sim. Que música inspirada, que louvor maravilhoso para um tempo tão especial de exaltação e engrandecimento ao Senhor, não é? Quero te encorajar hoje. Tira um tempo do seu dia aí para orar, para falar com Deus. Tenho certeza que coisas maravilhosas serão acrescentados na sua vida. Querido, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Leandro Machado. Se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, ativa o sininho para que você seja avisado todos os dias, porque afinal de contas, esse aqui, querido, é o projeto Bíblia em um Ano que tem transformado vidas. Hoje é o dia 93. Nós vamos ler ainda mais aqui, terminar mais um livrinho, né? Nós vamos terminar o livro de Números. Hoje vamos ler Números 35, 36, Mateus 26. Nós vamos ler também Jó 3. Tem muita coisa boa pra gente crescer. Então, se você tá aqui comigo fiel, coloca já aqui embaixo que pastor, bora pra cima. Bora pra cima. Bora crescer, já pega a sua Bíblia aí, aumenta o som, você que só tá ouvindo, e vamos receber de Deus, tá bom? Mateus 26, a partir do versículo de número 1, ele vai dizer assim, ó: Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Na mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote tramando para prender Jesus em segredo e depois matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Todos eles concordavam acerca disso. Verso 6. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, um leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom por mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim para preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, essa mulher será contada, delas todos se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles disseram: 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem, diga-lhe: O mestre diz, meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. 19. Então os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava numa mesa com os 12. Enquanto comiam, ele lhes disse: Eu lhes digo a verdade, que um de vocês irá me trair. Muitos aflitos então passaram a protestar um após o outro: Certamente não serei eu, Senhor, certamente não serei eu. E Jesus respondeu: Um de vocês acabou de comer na mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Senhor. Então a gente percebe aqui Jesus chegando ainda mais perto do seu momento de morte, de ressurreição. Deixa eu beber uma água aqui. Onde tudo aquilo que a Bíblia diz que teria que acontecer, de fato iria acontecer. E a gente vê aqui já ele revelando então a intenção de Judas. Gente, olha que coisa doida. Uma pessoa que perde o coração, ela faz grandes besteiras por poucas coisas, né? A gente vê por 30 moedas apenas de prata, Judas estava disposto a trair Jesus. Guarde o seu coração. Às vezes que você guardar o seu coração, querido, você não vai errar, e não vai errar por pouca coisa, porque o pecado não compensa. Bora lá então, Números, capítulo de número 35. O último capítulo, nós vamos ler hoje 35 e 36, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, porque amanhã nós vamos começar Deuteronômio. Foi bom enquanto durou, não é? Mas agora vai parar aquele monte de nome muito louco, né? Aquelas listas lá intermináveis, né? De tribo e descendente, meu Deus, né? Bora lá então, ó. Números 35, 1. Ele diz:
O Senhor disse a Moisés junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó: ordene os israelitas que das propriedades que receberem por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem. Entreguem também as pastagens ao redor delas, as cidades serão para a moradia dos levitas. Nas terras ao redor servirão de pasto para o seu gado, suas ovelhas e todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor das cidades se estenderão nas direções por 450 metros a partir do muro da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros da cidade em todas as direções, leste, sul, oeste e norte. Com a cidade no centro, essa será a área de pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar salvo. Além disso, deem a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades, com as pastagens ao redor. As cidades virão como herança dos israelitas. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades. Cada tribo entregará as propriedades de forma proporcional ao tamanho do território que receber. O Senhor então disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham as cidades de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes das vítimas que quiserem vingar a sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado do rio Jordão e 3 do lado oeste, na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas e estrangeiros, os que vivem entre vocês, que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, isso será assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar ou matar uma pessoa, isso é assassinato, e o assassino será executado. Ou ainda se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, né? Tudo quanto é tipo. Eu acho muito fantástico isso, a forma que Deus era específico a ponto de falar com o povo, porque o povo sempre fica: mas se for isso, e se for isso, e se for isso, Deus já pega tudo aqui, ó. E ele diz, 18: ou ainda se atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato e o assassino será executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela, e a empurra ou joga ela contra um objeto perigoso e ela morre, e se alguém odeia outra pessoa e fere com as mãos e ela morre, também será assassino. Nesses casos, o vingador será executado quando o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Verso 22: se contudo alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade, ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente, ou sem intenção deixar de cair sobre ela uma pedra grande, eu fico imaginando, cair uma pedra para matar sem intenção, Deixe cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos, e a outra pessoa morrer, a comunidade usará das seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde fugiu. Ele ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio e o vingador o encontrar fora da cidade ou executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E só depois dessa morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderia voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de um testemunha apenas. Gente, isso é muito importante. Paulo depois ele vai trazer orientações acerca disso. Nós não podemos de fato só considerar as coisas que uma pessoa fala. Por quê? Porque pode ser mentira, Então Paulo diz, busque 2 ou 3 testemunhas, converse. Então cuidado, quando alguém chegar para você falando alguma coisa de alguém, não saia criando problema porque alguém falou. Vá atrás, apure, antes de você multiplicar a informação, antes de você fofocar, de fato vai ver se é verdade. Na internet, está cheio de mentiras, as pessoas hoje elas falam mentiras, elas falam coisas que nem elas sabem de verdade. Então, olha o padrãozinho aqui, cuidado, tá bom?
32. E jamais aceitem o resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Nessa medida, garantirá que a terra em que vive não seja contaminada por assassinato, né? O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Não contaminem a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali. Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Vamos lá, capítulo 36, verso 1, para a gente fechar o livro de Êxodo. Bora lá então, último livro, ó. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, aos chefes de famílias, e disseram a eles: o Senhor instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também instruiu a entregar por herança o que pertencia ao irmão Zelofeade, filho, e as filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com que se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção da nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem vinda do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. E isso que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade, elas poderão se casar com quem quiserem, desde que alguém da tribo seja alguém das tribos de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para o qual inicialmente foi designada. As filhas de todas as tribos de Israel têm o direito de herdar a propriedade e deverão se casar com homens de um dos clãs da sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirza, Ogla, Mirca e Noa se casaram com os primos da família de seu pai, membros do clã de Manassés, filho de José. Assim, a herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Estes são os mandamentos e estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Acabou mais um livro, parabéns para você que está aqui, firme e forte, você é um campeão, hein? Quem aqui, aqui nesses 93 dias já leu a Bíblia mais do que nunca? Escreve aqui embaixo: pastor, bati meu recorde. Gente, 93 dias lendo a Bíblia, cerca de 20 minutos por dia. Você é um campeão, você é uma pessoa que ama o Senhor e você está plantando boas sementes que vão dar para você grandes colheitas. Bora aqui então. Agora, livro de Jó, capítulo de número 3, nós estamos vendo aqui Jó sendo aflito, afligido, aí ele perdendo as coisas, mas ele continuando fiel para com o Senhor. Jó, capítulo de número 3, ele vai dizer assim, verso 1. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento, e disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que foi concebido. Transforme-se em dia a escuridão, esse dia em escuridão, Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra e densa escuridão encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda alegria, amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar. Aqueles que podem despertar o Leviatã, escureçam as suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz ao amanhecer. Abençoado seja esse dia por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse para presenciar todo esse sofrimento. Por que eu nasci morto? Por que eu não morri ao nascer do ventre de minha mãe? Por que me deitaram no colo da minha mãe? Por que ela me amamentou no seu seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria, descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria como os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-lo. 19.
Os ricos e os pobres estão ali e o escravo se vê livre do seu senhor. Por que conceder a luz os miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais que os tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao seu túmulo. Por que conceber a luz àqueles que não têm futuro? Aos que Deus cercou de todos os lados, de tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, nem tenho descanso, só aflição. Esse texto 25 é um dos textos que as pessoas mais falam como sendo a porta que de fato ele abre, né, para que as coisas ruins venham. Ele diz: o que temia me sobreveio. A gente vê desde o capítulo de número 1 que Jó temia algumas coisas. Você lembra que sempre que os filhos dele, né, praticavam algumas festas, ele ia e entregava o sacrifício, né, por se porventura os filhos dele tivessem pecado, porque ele tinha medo de fato de perder os filhos dele. Sabe, gente, o medo ele abre portas para que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Mas uma coisa que é digna da gente ver aqui é a atitude de Jó diante de todas essas aflições. Você percebe que a própria esposa dele diz: amaldiçoa o seu Deus e morra, não é? E você vê ele perdendo todos os filhos, os bens, agora a própria saúde dele sendo afetada. Nós vemos, querido, que diante de tudo isso ele começa a falar: puxa, eu podia estar morto, eu não precisava nem viver, porque ele estava debaixo de grande pressão. Querido, pressões vêm, mas você precisa ainda assim, diante dela, tomar as decisões acertadas, tá bom? Lembra que Deus é bom e tudo aquilo que é bom vem dele. Isso você precisa sempre lembrar. Deus não está colocando coisas sobre a sua vida. Lembra, né? Nós vimos que quem está fazendo isso com Jó é o diabo, né? O servo de Jó disse: foi Deus quem fez. Não, nós vimos aqui que o próprio diabo, né, dentro desse diálogo, é aquele que estava tocando a vida de Jó. Beleza? Vamos orar aqui. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem cuidado mesmo de cada área da nossa vida. Eu oro para que a compreensão daquilo que o Senhor é, que todos os teus planos sejam de fato, Pai, revelados a cada um dos nossos queridos irmãos. Declaramos famílias prósperas, abençoadas, protegidas, que a paz do Senhor, a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós, isso venha guardar o nosso coração. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Escreve aqui embaixo para mim nos comentários: o meu Deus é bom. Que isso, querido, nunca saia do seu coração, essa certeza. Parabéns, você terminou aqui mais um livro, o livro de Números, e agora nós vamos para o livro de Deuteronômio no vídeo de amanhã. Então deixa aqui já o seu like, se inscreve aqui, compartilha nas suas redes sociais, vamos alcançar o maior número de pessoas. O povo precisa ler a Bíblia. Tem muita gente falando besteira porque não está lendo a Bíblia, e nós, querido, precisamos auxiliar essas pessoas a encontrar a verdade. Gente, um grande abraço. Espero você amanhã, né, lá no meu Instagram, o Leandro Machado, às 7h07 da manhã. Lembra que meu livro novo saiu, hein? Agora tem 2 livros, Namoro Fast Food, né, e Sexo Sem Vergonha. Acessa lá, bit.ly/Pastor Leandro Machado, e bora crescer nos relacionamentos, no nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.